Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruna Abrão, coach emagrecimento definitivo e tô aqui hoje para contar um pouquinho da minha história, como eu vivi e como eu saí do efeito sanfona. E no meio dessa historinha aí você vai acabar me conhecendo um pouquinho mais, vai acabar sabendo um pouquinho mais da minha vida. Fique comigo. Bom, para começar, eu tenho 35 anos e fui criada na época da mamadeira com Nescau e açúcar, como se não bastasse o açúcar do Nescau, né? E comia muito doce, era aquela coisa assim de, não quero almoçar, não sei, almoça que você comer tudo, vai ganhar doce, vai ganhar não sei o quê. Comia só para comer o doce. Enfim, né? Quem nunca passou por isso, não é verdade? Então fui criada assim, na base do doce mesmo, açúcar puro, enfim. O que eu quero dizer com isso? Eu fui uma criança muito magrela, né? Até meus 14 anos de idade eu fui magrela, comprida, né? Por isso que não arrumava namorado. Deve ser por isso, né? Porque, gente, eu tenho 1,75 m. Quando eu tinha 14 anos, eu já tinha 1,75 m. Com 14 anos, eu ainda nem tinha beijado na boca. Como é que eu ia beijar na boca? Por dois motivos. Primeiro, porque eu gostava muito de brincar de boneca, mas eu brincava escondido porque eu tinha vergonha por causa do meu tamanho. Segundo, porque os meninos, gente, eles batiam aqui em mim. Tipo assim, eu era motivo de risada, na verdade. Não era motivo de tipo, que menininha bonita. Não. Tá, beleza, mas isso não vem ao caso. Ok, não sei nem porque eu falei isso. Vamos lá. Então, com 15 anos, o efeito de todo o açúcar acumulado, né, ao decorrer da minha infância, comecei a adolescência, hormônios e tudo mais, comecei a engordar, começou a sair pneu, né, aqueles pneuzinhos do lado, barriga, tudo mais, cresceu meus peitos, né, do dia pra noite. O que aconteceu? Eu não soube lidar com aquilo, né, vivi a vida inteira comendo, eu nem saberia como fazer uma dieta, não saberia como falar não para um doce, pelo amor de Deus. Fui atrás de um meio muito eficaz, né? Fui buscar remédio para emagrecer. Enfim, né? Nem sei, nem me lembro como eu consegui, naquela época era tão fácil. Aí a minha família tinha conta na farmácia, era muito fácil. Chega lá, pedia, falava que a mãe tinha mandado comprar, assinava lá a notinha e acabou a história, né? Comecei a tomar remédio para emagrecer. Claro, sequei, né? Fazia aquelas massagens. Me colocava assim, um gesso, quem que nunca fez isso? Gente, me enrolava num gesso, ficava 4 dias com aquele troço assim, dormia, aquilo depilava as costas. Gente, se você já fez isso, você deve estar lembrando da sensação, porque eu nunca vou esquecer. E fazia aquilo lá. É claro que quando eu tirava o gesso, a cintura estava desse tamanho, o negócio apertava por 4 dias. A hora que o corpo começava a voltar ao normal depois do gesso, né? Enfim, sem milagres, mas assim, na época eu acreditava. Ok. Passei da minha adolescência até a minha fase adulta, 24 anos de idade, tomando remédio para emagrecer. E aí fazendo tratamento estético, né? Não que tratamento estético não seja eficaz, tá, gente? Mas tem que ser conciliado a uma alimentação saudável, ao equilíbrio da alimentação. Ok, mas eu não queria fazer isso, né? Eu queria continuar comendo McDonald's, continuar comendo pizza, chupando sorvete, comendo chocolate, acordava, virava na gaveta, a primeira coisa que eu pegava no café da manhã, sem escovar o dente, era chocolate. Era essa a minha vida, totalmente desregrada. E não tô nem falando só de estética, tá? Tô falando de saúde. Zero saúde, por açúcar correndo nessas veias aqui, tá? Beleza. Então, tomei, aí comecei a tomar anfepramona, que era um remédio de tarja preta. Aí eu já tinha ido numa médica, muito louca, mais louca que eu, né? Porque a médica passava essa receita e passava mesmo a rolê. Na época, gente, todo mundo acho que conseguia receitas, né? Enfim, tomava o tal da anfepramona, ficava muito agitada, não sentia fome e era seca, assim, seca, à base de remédio. Não lembrava de comer, lembrava quando o corpo pedia. Tava tremendo, aquela coisa, né, de fome. Ok, continuei. Quando eu tinha 24 anos, foi uma fase muito negra assim da minha vida, eu tava numa fase muito difícil. Eu trabalhava, mas o dinheiro que eu tinha, o dinheiro que eu ganhava mal dava para pagar aluguel e tudo mais, enfim. Tava sendo despejada do apartamento que eu morava, porque eu não tinha condição de continuar no apartamento e não tinha condição de sair. Eu não tinha condição de pagar uma mudança e não tinha condição de ficar. Enfim,
Ok. De alguma forma eu saí do apartamento e fui morar numa república onde, financeiramente falando, era mais barato para mim. Tava ali, no fundo do poço mesmo, condição financeira, sem apoio familiar, tava perdida na vida, não tinha dinheiro para continuar a faculdade, tá? Não tinha dinheiro para pagar as mensalidades atrasadas, então não dava para continuar, não dava nem para acertar a minha situação. Enfim, um momento realmente fundo do poço da minha vida, tudo que podia acontecer assim de ruim, tava acontecendo naquela época. E ainda eu parei de tomar remédio de emagrecer. Primeiro porque eu não conseguia mais receita, né? Daí fui tomando ao longo desse tempo, veio a tal da sibutramina, enfim. Aí não conseguia mais receita e também nem tinha dinheiro para comprar remédio para emagrecer. E é claro, eu não soube lidar com a emoção, eu não soube lidar com a sensação de fome. Desde os 15 anos até os 24, praticamente eu não sentia fome. Eu vivia à base de remédio que inibia a fome. E aí eu comecei a comer para descontar toda a emoção, toda aquela fase negra que eu tava passando e ainda a sensação de fome que eu não sabia lidar. Eu engordei 20 quilos em 3 meses. Quando eu subi na balança eu me assustei, então provavelmente eu engordei muito mais depois porque eu fui ficando maior, mas eu não queria pesar, eu tinha medo da balança. Nossa, eu não queria nem me olhar no espelho, uma situação assim que eu tava crítica, vamos dizer a verdade. Aí chegou uma hora, eu usava, na verdade, nessa época que eu tomava remédio, eu usava calça número 36, era bem pequena. E eu passei a usar 46, vocês estão entendendo? 46 assim, eu sempre falo que se existisse o número 45, cairia ó, perfeitamente no corpo da gordinha aqui. 44 ficava muito apertado e 46 ficava um pouquinho largo, então era melhor usar o 46. Mas se fosse 45 ficaria perfeito. E vivi durante 5 anos no efeito sanfona, porque eu tinha na minha mente, eu tinha realmente uma crença que me limitava. Eu realmente acreditava que a pessoa só conseguia emagrecer se ela fizesse dietas loucas, se ela tomasse remédio para emagrecer. Não adiantava fazer uma alimentação, uma reeducação alimentar. Eu não acreditava nisso. Realmente não era por mal, mas é que o único jeito, a única forma que eu conheci de emagrecimento foi através de remédio, foi através de dietas loucas. Então eu vivia atrás de shake, tudo que me falassem que era bom para emagrecer, tava a Bruna lá procurando e tentando emagrecer. Ou seja, eu fiquei 5 anos assim nessa loucura, né? Emagrecia, ficava a semana inteira ali segurando aquela loucura de vontade de comer, para sexta-feira acabar com tudo. E aí até domingo comia assim até passar mal, para de segunda-feira sempre começar uma dieta. Eu começava na segunda, já quarta-feira às vezes já estava acabando. Abrindo um parênteses aqui, uma coisa que todo mundo me pergunta da minha família e tudo mais, né? Eu perdi a minha mãe, eu tinha 15 anos de idade, tá? Ela tinha 37. Eu não fui criada com o meu pai, fui criada com o meu avô, que morreu quando eu tinha 19 anos. E aí eu continuei ali sendo criada com a minha avó, tá? Sem vitimização, são fatos, eu tô contando pra vocês alguns fatos que aconteceram na minha vida, tá? E aí coincide, né, de eu ter tomado remédio pra emagrecer aos 15 anos, quando eu perdi minha mãe e tudo mais, então acabou sendo uma fase, assim, mais enlouquecida ainda da minha vida. Ok, era só um parênteses para vocês entenderem, muita gente me pergunta, né, nas redes sociais, a respeito da minha família, é mais ou menos isso a base. Não tenho irmãos, né? Sou filha única, então assim, minha família é meu marido, minha filha, meu cachorro, é uma família bem pequena mesmo. Ok, continuando do efeito sanfona. E aí, gente, meu sonho sempre foi ter filho, né? Sempre foi ter filho, minha vida inteira eu sempre quis ter filho. Sempre quis ser mãe, aquela coisa, acho que toda mulher quer ter, né? A maioria delas, pelo menos. E aí, quando eu cheguei aos meus 30 anos de idade, eu pensei assim, gente, com 30 anos, eu estou desse jeito. Imagina quando eu engravidar, tiver um filho, como é que vai ser? Como que eu vou ficar? Chega, eu não quero mais, eu não aguento mais viver dessa forma. E aí comecei, né? Comecei a buscar nutricionista, né? Porque hoje eu sempre falo, eu prego super que o acompanhamento nutricional faz toda a diferença na vida da gente. Porque você aprende a respeito dos alimentos. Eu não sabia, né? Eu sabia, lógico, que verdura, legume, fruta era saudável, mas muita coisa que eu comia achando que estava fazendo uma dieta e não estava sendo correto na minha alimentação.
Enfim, fui buscar acompanhamento nutricional e aí comecei a fazer atividade física, era uma pessoa muito sedentária. Eu fumava, eu bebia, eu comia, todos os vícios maravilhosos eu tinha, tá? Então assim, eu parei de fumar, simplesmente joguei o cigarro fora. Hoje tem 8 anos que eu não fumo mais, graças a Deus, e simplesmente joguei. Falei, chega, não quero mais isso pra minha vida. Assim como eu fiz com a alimentação. Falei, chega, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero ser um exemplo pra minha filha no futuro, ou pro meu filho, enfim. Quando eu tiver um bebê, eu quero poder introduzir um alimento saudável. Como que eu vou fazer? Vou fazer aquela estratégia de faça o que eu digo e não o que eu faço. A pessoa tem que ser o exemplo a ser seguido, né? Enfim, eu queria simplesmente mudar a minha vida. Eu não aguentava mais viver presa ali naquelas correntes, eu não aguentava mais não conseguir falar não, eu não aguentava mais comer até passar mal, não aguentava mais se eu fosse num aniversário, eu tinha que comer até passar mal, porque eu tinha que aproveitar a oportunidade de estar comendo, enfim. Aquela coisa assim, sabotadora, aquele negócio totalmente inconsciente que nem eu mesma sabia porque comia tanto daquele jeito. Ok, comecei a mudar, comecei a emagrecer aos poucos, assim, comecei a ver resultado. Aí conheci o CrossFit, né, que me apaixonei pelo CrossFit e comecei a praticar fervorosamente, aí comecei a me dedicar ainda mais à minha alimentação e aí foi quando eu percebi que eu tinha mudado meu estilo de vida. E eu percebi que por ter mudado meu estilo de vida, eu comia por prazer, eu não comia por obrigação. No começo, fazer uma dieta era algo assim mais, vamos dizer, obrigação, eu tinha que me policiar, eu tinha que falar mais não, eu tinha que passar um pouco mais de vontade. Mas depois que aquilo se tornou natural, era realmente meu estilo de vida. Eu levava minhas marmitas, não levava minhas marmitas em restaurante, gente, eu não saía pra jantar e levava minha marmita, eu comia no restaurante, eu comia fora, comia na casa das pessoas, mas eu comecei a saber me comportar. Ok, lindo, maravilhoso, emagreci, tinha o corpo que eu sempre sonhei, né? Tinha lá meus defeitos, mas pra mim era o corpo que eu sempre sonhei, não os padrões da sociedade. Por isso que eu falo, busque um corpo que você se sinta feliz nele, não um corpo que a sociedade impõe. Então assim, eu tava muito contente. Engravidei, fiquei mais feliz ainda, porque meu sonho era ser mãe. A Gabriela antecipou 1 ano, né? Eu tava esperando engravidar 1 ano depois, mas ok, era planejada. E aí, eis que caí nas mãos de uma nutricionista, que eu não vou falar o nome, isso é super antiético, que me passou um cardápio totalmente fora da realidade que eu vivia. Ela pregava o seguinte, comer de tudo, tudo, pão, macarrão, tudo que eu não comia, fruta, pode comer quantas frutas você quiser e não precisa escolher a fruta que tem menos ou mais açúcar. Mesmo porque, claro, quando eu engravidei, o meu foco não era mais o meu corpo, aquela loucura, né, de manter o corpo bonito e tudo mais. E também eu não queria engordar, lógico, né, eu queria engordar o necessário. O meu foco era a gravidez. E se você já teve filho ou se você tá grávida, você vai entender o que eu tô falando. Quando a gente tá grávida, se a pessoa fala, você tem que comer tal coisa, você tem que fazer isso, pelo menos do primeiro filho, como eu só tenho um filho, foi assim. A gente fica muito, não, se tá falando que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. O cardápio que a nutricionista me passou era absurdamente calórico. Tinha que comer 12 frutas por dia. Gente, o médico falava, Bruna, é absurdo, é muito. E eu falava, se ela passou, doutor, eu brigava com o meu médico. Se ela passou é porque é necessário pro meu bebê. Então assim, eu focava que eu tinha que comer tudo que ela me passava. E eu fazia certinho, regradinho, pesava a minha comida, tudo bonitinho. Só que era hipercalórico, por mais que eram opções saudáveis, não deixava de ser absurdamente calórica. E todo mundo sabe, engordei 30 quilos na gestação, então assim, foi algo que não mudou a minha mente, não mudou o meu estilo de vida, né? O que aconteceu é que eu segui algo que não era legal, não era uma proposta bacana para o momento que eu estava vivendo. Podia ser um cardápio menos calórico, que eu ainda assim estaria nutrindo bem o meu bebê e mantendo ali, não a forma física, né, mas engordando somente o necessário para uma gestação. Mas tá bom, já foi, não tem como voltar atrás nem chorar pelo leite derramado. Podia me vitimizar e passar a vida inteira falando, gente, engordei 30 quilos na gestação e agora, né, não vou emagrecer nunca mais. Não, vamos mudar a situação, né? Vamos pensar daqui para frente, o que passou, passou.
E aí tive super, todo mundo falava, meu sonho era ter parto normal, e todo mundo falava, não, gorda desse jeito você não vai conseguir ter parto normal, que não sei o que, blá blá blá, aquela coisa toda, aqueles mitos também que todo mundo vem na gestação falar pra gente. Tive meu parto natural, maravilhoso, lindo, né? Gabriela saiu de parto normal, não tive complicação nenhuma, ok. E aí, gente, vocês estão entendendo? No hospital, eu pedi pizza, tá? Eu falei pro meu marido, eu falei, vou me despedir, esses dias que eu estiver aqui, eu vou comer tudo que eu tenho vontade. Porque a partir do momento que eu sair daqui, a realidade é outra. A realidade é outra. E aí, comi. Gente, parecia que eu tava num apartamento, em casa, assim, de boa. Liguei, interfonaram, né? Ó, a pizza chegou. Manda entrar a pizza, comi pizza. Meu marido foi buscar lanche com batata frita. E aí trouxe, eu comi. Eu comi muito chocolate, muito sonho de valsa, isso em 3 dias, tá? Fiquei lá 3 dias. A partir do momento que eu saí dali, acabou. Acabou a palhaçada. E aí eu comecei a não fazer dieta restrita, até pra quem tá amamentando aí, se estiver assistindo. Não foi uma dieta restrita, mas foi com acompanhamento nutricional. Então, todos os nutrientes que eu precisava para continuar produzindo leite, e ainda assim emagrecer, o médico, o nutrólogo me passou. Na época eu estava indo com um nutrólogo. Então, o que aconteceu? Comecei a emagrecer devagar, levemente, não queria interferir na produção de leite, enfim. Só que eu vou contar, vocês vão ver um vídeo depois, eu vou contar sobre o meu pós-parto, que eu tive quase uma depressão pós-parto, né? Não dormia, enfim. Eu vou fazer um vídeo contando isso pra vocês também, contando esse lado cinza da maternidade, esse outro lado que ninguém conta. Mas ok, vamos focar aqui. Então, fiquei ali, fui, né, praticando as minhas escolhas, saía da dieta, escolhi uma refeição livre a cada 20, 30 dias que o nutrólogo permitia, tal, porque eu tava bem regradinha, bem certinha. Então, né, resolvi me tornar coach em emagrecimento definitivo e montei o meu próprio método de emagrecimento definitivo. Por quê? Porque eu trouxe as técnicas e ferramentas do coaching para minha vida e trouxe a experiência de ter passado 2 vezes pelo processo de emagrecimento definitivo. E aí tô aqui, né? Emagreci os 30 quilos. Voltei ao corpo que eu tinha antes? Não. Não, porque a gestação por si só muda o corpo da gente. Pausa. Não é aquele mito que depois que engravida, o corpo nunca mais volta, não tem como emagrecer. Não. Tem, você precisa fazer, óbvio, né? Você precisa praticar suas escolhas para que você emagreça. Mas o corpo realmente ele muda um pouco o formato do quadril, eu ganhei um pouquinho mais de bumbum, né? Coisa que eu não tinha. A estrutura muda um pouquinho, mas eu tô super feliz com o meu corpo. Voltei ao meu peso, mas não voltei ao corpo que eu tinha antes, mas eu tô muito bem, tô muito feliz. E continuo buscando o meu equilíbrio, continuo na vida saudável, não vivo mais no efeito sanfona, não deixo a emoção tomar conta. Então assim, eu pratico as minhas escolhas porque é natural, é um estilo de vida, eu mudei meu estilo de vida. E quando eu quero comer, vocês que me acompanham nas redes sociais sabem, eu posto também, eu não fico fingindo que eu sou uma pessoa ali, olha, a super regrada. Eu sou regradinha? Sou, é o meu jeito de ser, eu gosto de ser uma pessoa focada, eu gosto de seguir certinho. Mas eu saio sim, eu tomo as minhas saqueirinhas, caipirinhas que eu gosto, eu como sim doce, eu como, mas eu decido quando eu vou comer, eu não deixo a emoção tomar conta, eu não passo todo dia beliscando, todo dia comendo um docinho aqui, um docinho ali, entendeu? Por quê? Porque hoje eu quero manter o meu resultado, eu gosto de manter o meu resultado e gosto de ser saudável, eu gosto de dar esse exemplo pra minha filha, né? Lembra lá que eu falei no começo do vídeo que o meu sonho era ser mãe e um dos motivos para mudar meu estilo de vida foi porque eu queria ser o exemplo pro meu filho futuro e hoje eu realizei esse sonho. Além de ser mãe, né? Eu consigo ser um exemplo para minha filha. Ela come tudo que eu como, ela come fruta, ela come verdura, ela come legume e ela come sim doce, ela come sim sorvete, ela come sim coisas que não fazem parte da minha dieta, mas ela come quando eu como também, entendeu? Então assim, não é uma tortura, é o nosso estilo de vida. E eu quero te dar esse recado, se você vive hoje no efeito sanfona, se você olha pra você e acha que você não é capaz, se você olha pra você e fala assim, não tem como mudar isso, se você acredita que as pessoas só podem emagrecer com cirurgia, com remédio, com algum milagre,
Eu tô aqui pra te falar que não. Eu passei por isso, gente. Eu vivi isso. E eu tô aqui pra te falar que sair do efeito sanfona é libertador. Sair dessas correntes da comida é libertador. Porque quando você percebe que você é capaz de falar não, você percebe que você é capaz de fazer muito mais. Porque às vezes a gente se frustra muito de olhar para uma comida, por exemplo, e não conseguir falar não. A gente fala, gente, quão derrotada eu sou. A gente sente assim, eu tô falando isso por mim. Eu me sentia derrotada nessa época que eu vivi 5 anos no efeito sanfona, de não conseguir falar não. Eu olhava o chocolate e simplesmente eu não conseguia. E eu tinha certeza que eu não era capaz. Mas hoje eu tô aqui pra te falar que você é sim capaz, tá? Basta você querer, basta você dar o primeiro passo pra sua mudança. E basta você trazer aí, por que você quer mudar? Eu tive o meu maior motivo, né? Eu tive porque eu queria ser um exemplo quando eu tivesse um filho. E você? Qual que é o seu maior motivo para você começar a sua mudança hoje? Bom, meninas, espero que tenham gostado. Espero que de alguma forma vocês percebam que sim, né? Que você é capaz de mudar seu estilo de vida e viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida liberta das armadilhas da comida, né? Porque a comida é armadilha. Quando a gente não consegue falar não, a gente tem que passar longe, assim, ó, tem um chocolate aqui, você tem que fingir que ele não tá ali, porque se você olhar pra ele, não vai dar um segundo, você vai querer pegar. Então, minha gente, foco, determinação, coragem, se olhe no espelho, agora, nesse exato momento, e se veja. Ah, não tô gostando do que eu vejo, Bruna, não importa. Olha pra sua situação atual e pensa, eu me coloquei nessa situação, então eu posso sair dela. E saia dessa situação, só depende de você, tá bom? Meninas, um beijo, fiquem com Deus.